Nós leremos do verso 18 em diante, até o verso 24. Gênesis 2, do 18 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 2, 18 ao 24. O Senhor disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, formando-se, ou melhor, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Senhor, obrigado pela tua palavra, Deus de amor, Deus de graça. Te louvamos, ó Pai, por estarmos aqui como igreja. Que a tua mão de poder esteja sobre nós, Pai. Que o Senhor visite cada família, cada irmão e cada irmã com a tua graça, trazendo sustento na fé, fortalecimento, Senhor. Visite aqueles que estão preocupados, ansiosos, Senhor, intercedendo por alguém, como no caso do Tiago, pelo seu pai André. Que a tua mão de poder visite aquele leito de hospital, abençoando todo o tratamento do teu filho, Senhor. Alcance com graça, Senhor, com o poder do teu Espírito e assista a vida do André, Senhor. Que o teu servo, o teu filho, seja alcançado pelo Senhor. Alcance cada família aqui representada, os esposos que não estão presentes, Senhor. Traga conversão na vida desses homens. Façam deles, Senhor, servos do Senhor. Ó Deus, alcance para a tua honra e glória as nossas famílias, Senhor. E nesta hora que a tua palavra será exposta através da leitura que já foi feita, ilumine, Senhor, nosso coração e transforma-nos, ó Senhor, pelo poder do teu Santo Espírito. Nós oramos assim, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Nós estamos na série Gênesis e chegamos agora no capítulo 2, verso 18. Quem define a masculinidade e a feminilidade é Deus. Deus não fez pergunta. Deus deu o homem e Deus posteriormente fez a mulher. Deus fez homem e Deus fez mulher. Deus estabelece. Não é o homem que faz perguntas. Deus estabelece. Deus planejou o casamento. Não é uma invenção humana. Não é uma criação limitada pela sociedade ocidental ou oriental, mas foi Deus que estabeleceu. Deus deu ao homem e sozinho ele jamais poderia procriar. Deus deu ao homem e à mulher a dádiva de gerar uma nova vida e precisa do homem e da mulher. Louvado seja Deus por isso, amém? Quando nós lemos as Escrituras,
nós podemos confrontar as histórias, as ideologias, uma sociedade que não conhece as Escrituras, dizendo, não foi assim, porque a palavra de Deus diz que Deus criou o homem e a mulher. Deus fez um para o outro, e esse foi o primeiro casal. E nós vamos acompanhar aqui, eu peço para você acompanhar na sua Bíblia aí, o verso 18, diz assim, o Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem, não é bom. Deus criou todas as coisas no capítulo 1 que nós estudamos. E tudo que Deus dizia, haja firmamento, haja árvores, plantas e árvores frutíferas. E existia. E depois ele dizia, e viu Deus que era bom. Quando Deus viu que o homem foi feito, após ele criar o homem, ele disse que era bom. Agora, no capítulo 2, o texto nos mostra, dizendo a informação que Deus disse. Deus olhou para o homem e percebeu, notou, declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Essa palavra auxiliadora, você não pode vincular aquela palavra assim, auxiliar de almoxerifado, auxiliar de dentista, auxiliar como se fosse algo inferior. Nós lemos no Salmo hoje que Deus é o nosso ajudador. É esse sentido. Deus fez a mulher como ajudadora, auxiliadora, de uma maneira que nós vamos ver detalhes, que a mulher não é uma subespécie da criação humana. A mulher, ela foi feita de uma maneira que Deus agora entrega ao homem algo maravilhoso. E o texto diz, para a nossa informação, que Deus se preocupou com o matrimônio. Verso 18, diz assim, Deus agora prepara alguém semelhante a ele. Semelhante a ele. Meus irmãos, essa relação que nós temos hoje, nós temos muitos jovens, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, que estão preocupados com muita coisa, menos pensar no casamento. Sabe por quê? Grande parte porque viram dentro de casa um desastre de casamentos. Famílias que não testemunharam a respeito de um casamento bíblico. E essa é uma questão muito séria, porque isso produz numa sociedade como a nossa, algo que o homem procura na vida acadêmica, na vida profissional, no lazer, no materialismo, todas as maneiras de se satisfazer. Se lá, com 79 anos, ele já tiver feito de tudo, aí ele vai perguntar assim, será que não me falta uma companheira? Essa é a ideia que está aí fora. É quase isso. Será que o que não está me faltando é alguém para que eu possa compartilhar alguma coisa que eu não sei explicar, mas me falta? Essa visão hoje, meus irmãos, ela na verdade ela é uma distorção do casamento. O casamento é uma dádiva de Deus. E vou deixar um parênteses aqui. Se o seu relacionamento hoje passou por algum problema e você não está mais casada, algum problema, saiba de uma coisa. Se você for membro dessa igreja, eu acompanho você e sei da sua história. Se você não é, você pode me procurar. Sabe por quê? Eu creio que o Senhor pode transformar a realidade de uma pessoa que deseja um casamento abençoado. Amém? Sempre é possível
Sempre é possível Deus restaurar, transformar, escrever uma nova história, mas viver o princípio que Deus deixou. Por quê? Porque você, o homem, a mulher, não encontrará satisfação nessa vida. Não terá de fato uma realização como o projeto que Deus trouxe. E qual é o projeto que Deus trouxe? O matrimônio. Você quer ver isso? Acompanha comigo no verso 19. Deus viu a situação e disse: não é bom. Quer dizer que Deus fez alguma coisa errada? Não. Tudo que ele fez foi bom, perfeito, mas ele, de uma maneira muito brilhante, vai expor Adão a uma situação que, inclusive, vai deixá-lo ainda mais responsável pela bênção que ele vai receber. E Deus dá a Adão um convite, ou uma ordem, melhor dizendo. Diz o texto, verso 19: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, fez o quê? Trouxe-os a quem Deus trouxe todos os animais? Percebem isso? Isso aqui vai ser importante para nós. Foi a Adão que Deus trouxe. Vocês estavam aqui domingo passado? Estavam? Muitos estavam? Nós lemos que Deus colocou o homem, foi no domingo passado e retrasado, Deus colocou o homem com o objetivo no jardim de cultivar e proteger, guardar. A quem Deus deu essa ordem? A Adão. Isso vai ser importantíssimo para nós falarmos dos papéis do homem e da mulher. Mas olha só o que aconteceu. Deus colocou Adão numa posição onde ele começou a notar. Ele fazia assim um relatório. Esse aqui já dei o nome, hipopótamo. Aí o feminino da hipopótamo, né? Não me apertei agora, hein? E pôs lá, feminino dela. Tá. E assim foi fazendo. Cachorrinho, cadela. Gatinho, gatinha. Não é assim? E aí Deus colocou Adão nessa posição para quê? Para que depois de ter passado tudo na frente dele, ele já começou a ficar meio preocupado. Falei assim, mas que coisa, né? Eu pensei até que poderia, não tem nada a ver comigo. Não, nada a ver com esse aqui tem pena, isso aqui não tem nada a ver comigo. Até que Deus colocou na mente de Adão a percepção de uma maneira notória. Verso 20. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Olha só a adversativa aí. Mas para o homem não se achava, olha a palavra, auxiliadora que fosse semelhante a ele. E aqui acontece uma situação importantíssima. A mulher foi pensada, a mulher foi projetada por Deus para que ela pudesse estar numa posição não de inferioridade, não, porque nós lemos na palavra do Senhor, lá em Gênesis 1, 27, volta a sua Bíblia aí, manuseia a sua Bíblia, 1, 27. Olha como Deus fez o homem e a mulher. Vamos ler juntos? Mesmo que está nas múltiplas versões aí, tenta ler comigo, senão projeta aqui. Está aqui na tela já, está rápido. Ó. 27, vamos juntos. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem e a mulher. Deus criou o homem e a mulher, imagem e semelhança de Deus. Deus não deu menos neurônio para as mulheres, que no caso o contrário é meio discutível de vez em quando, né? Tem uns homens meio descabeçados, né? De vez em quando a gente faz um papel assim, de vez em quando, né? Misericórdia, é feito do pecado, né, Marquinhos? Só pode. A relação é, Deus viu que o homem precisava e que a mulher seria uma bênção.
E agora quero que você acompanhe. Verso 21, diz assim a palavra de Deus: Então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas, e fechou o lugar com carne. Fechou o lugar com carne. Meus irmãos, Adão agora, ele não foi permitido participar daquilo que seria um pecado na vida dele. Diz o texto que o Senhor fez uma anestesia geral. Por quê? Porque Deus já conhece o homem, né? Ele ia ficar falando para a mulher: eu lembro quando nós fizemos você. Deus me abriu, tirou aqui e formou você. Né? Diz o texto que Deus deu pesado sono para não lembrar de nada. Não lembrar de nada. E não ter esse tropeço, essa armadilha do pecado aí da soberba. Não, diz o texto que Deus deu, ou melhor, fez cair em pesado sono, e esse adormeceu. Meus amados irmãos e irmãs, o matrimônio, o casamento, tem sido assolado na nossa sociedade. Nós sabemos muito bem disso, porque nós temos vivido um contexto onde a sociedade está doente, a igreja está muitas vezes adoentada, porque as famílias são fracas, porque os casamentos não são firmes no Senhor, os casamentos não têm um posicionamento na palavra de Deus. Pode pegar ela, Vinícius, fica à vontade. Quando nós reparamos e notamos isso, nós temos que nos lembrar. O grande desafio, meus irmãos, é nós olharmos para a palavra de Deus e estabelecermos para as nossas vidas o padrão que Deus deseja, não o homem. Verso 21 diz que o homem foi criado, ou melhor, a mulher. O homem foi criado de onde? Vocês lembram? Do pó da terra. Muito bem, do pó da terra. E agora a mulher foi criada da costela. Segundo Agostinho, Matthew Henry vai deixar essa frase famosa. Ele diz assim: a mulher não foi criada da cabeça para não se sentir superior, nem foi criada também dos pés para não ser pisada. A mulher foi criada da costela, próxima do coração, para ser amada, debaixo dos braços, para ser protegida. Olha que bonito, não é verdade? Essa palavra mostra sim que essa criação de Deus da mulher é uma dádiva. A mulher, ela recebeu de Deus o cuidado e Deus a fez como um presente maravilhoso. Sabe por quê? Porque o homem era incompleto. O homem era incompleto. A mulher agora é uma dádiva de Deus na história do homem. E Deus o fez. Deus a criou. A mulher agora é uma mulher criada segundo a imagem de Deus. Nós vivemos hoje numa relação muito perigosa. Vou fazer aqui um parêntese. A mulher nos nossos dias, cada vez mais tem crescido as distorções extremas. A mulher, a palavra de Deus nos mostra que lá em 1 Coríntios, assim diz a palavra do Senhor, temos muitos membros do corpo. Aí ele vai citar judeus, escravos, livres. Porque assim como o corpo tem muitos membros, e todos os membros são, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos fomos batizados, homem e mulher. Homem e mulher foram batizados pelo poder do Espírito Santo em Cristo, convencido dos seus pecados, e que agora, quer judeu,
quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado de beber de um só Espírito, homem e mulher. Amém? A mulher recebeu o Espírito de Deus, assim como o homem recebeu o Espírito de Deus, assim como as mulheres foram colaboradoras no ministério de Jesus, em todas as áreas, não só na questão financeira, apoiando. E eu sempre digo, né? Eu tenho uma frase em mim: as mulheres nos nossos tempos, elas estão mais sensíveis à voz de Deus. É notório isso. E a nossa relação é, a palavra de Deus apresenta que Deus chamou a mulher e disse: vocês são preciosas, vocês não são uma subcategoria do homem. E a palavra do Senhor lá, por exemplo, dá a grande comissão, Jesus dá a grande comissão dizendo assim: ide todos os homens e evangelizem todos os homens. É assim? Não. Diz lá, ide. O ide de Jesus era para a multidão que acompanhava Jesus, homens e mulheres. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Essa é uma relação maravilhosa. Pergunta: a mulher deve pregar o evangelho do Senhor Jesus? Eu oro para que Deus continue nos dando irmãos, e agora também, por que não, irmãs, que tenham o dom do ensino, que possam participar, sim, da escola bíblica dominical, ser uma bênção no ensino da palavra do Senhor Jesus. Eu discordo de um posicionamento que até mesmo no meio presbiteriano, alguns extremados adotam. Ordenação de pastor é diferente, aí tem outros requisitos, outros detalhes bíblicos, mas uma mulher cheia de Deus, que pode anunciar a palavra do Senhor, aonde estiver, inclusive na igreja, ensinando, participando, a pregação do evangelho, ela é dada às mulheres. Agora, meus irmãos, entendam bem, nós temos tudo isso para apontar que o Senhor, Ele preparou a mulher para ser uma bênção nesta vida. Lá no Provérbios 31, vai falar a respeito da mulher virtuosa. A mulher virtuosa quem é? É uma mulher que trabalha, é uma mulher que cuida da família, é uma mulher que zela pelo marido, é uma mulher que é responsável pela criação dos filhos no Senhor, é uma mulher empreendedora, é uma mulher líder, é uma mulher que está apoiando. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A mulher, ela foi chamada por Deus para ser uma bênção. Deus deu a ela funções específicas, e nós também vamos tratar. E eu quero que você entenda nessa noite, a palavra de Deus diz assim, que a mulher sábia edifica a sua casa. Na verdade, é a mulher que teme ao Senhor, porque quem edifica é o Senhor. A mulher sábia, ela teme ao Senhor, ela depende de Deus, e aí sim, ela é um canal, uma bênção dentro da sua família. A palavra de Deus nos mostra hoje que nós vivemos um contexto, por exemplo, de grande guerra. Qual é a guerra? O marido e a mulher vivem um relacionamento caótico. Satanás estabelece estratégias. Ah, pastor, estou vendo mesmo o número de divórcios. É verdade, é uma tristeza isso. Mas o divórcio é o último dos pilares, é a última das armadilhas. Existem hoje centenas e milhares de casamentos dentro de um contexto que se chama cristão, que está vivendo de uma maneira terrível, terrível. E aí é onde nós temos que voltar para a palavra de Deus. A palavra de Deus apresenta que o casamento foi citado por Jesus para lidar, para apresentar o modelo que ele lida com a sua igreja. A figura que Jesus utilizou, que Paulo utiliza, é do casamento. Olha que impressionante. Olha que posição que o casamento é colocado. Por quê? Porque o casamento foi projeto de Deus, plano de Deus,
Mas existe uma tentativa muito atuante de fazer com que essas circunstâncias do dia a dia promovam um abatimento na vida do casal, promovam um abatimento na família, e a esposa só quer saber dos filhos. Conhece a história assim? Ela só vive agora em função do filho. O casamento dela com o esposo já foi esquecido. Dorme até separado, se for preciso. O marido só vive no mundo da lua. Ele não tem uma relação ligada às necessidades da esposa. Ele não tem a preocupação, de fato, de ser aquele que é apoio, aquele que está, inclusive, com o seu papel. O papel que Deus deu ao homem de ser o sacerdote, de ser aquele que é responsável de proteger o seu lar. A palavra do Senhor nos mostra que a mulher, o homem, o casal, tudo que você como cristão faz, só vai ter sentido se em primeiro lugar, no seu casamento, vocês estão servindo ao Senhor Jesus com harmonia dentro do matrimônio. Você pode ser pastor, você pode ser presbítero, você pode estar na igreja presbiteriana há 50 anos, você pode ser fiel em tudo. Se você não tem uma relação com a sua esposa harmoniosa em Cristo, e nós vamos ver o padrão que Jesus estabeleceu para o marido. Nós vamos ver o papel da mulher no casamento aqui agora. Se nós não estivermos assim, nós estamos fora do plano que Deus tem para o seu povo. Isso é muito importante, porque na verdade só pode conhecer esse passo quem já teve um encontro com Cristo Jesus. Nós vamos notar que falar de casamento e viver cada um no seu papel é impossível para quem não tem Cristo Jesus. É quase que a palavra é essa, é impossível. É graça de Deus, mas a palavra é essa. Acompanhe comigo então agora o verso 23. Olha o que diz o texto da palavra do Senhor. 2:23. Diz assim: e o homem disse: esta, afinal, osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Observe que Deus colocou o homem numa posição onde agora, o que ele vai fazer? Olha o verso 23 dizendo: e o homem, não foi Deus, Deus entregou ao homem. O que Deus entregou ao homem? A condição de nomear Eva. O texto diz assim que o homem disse: essa afinal é osso dos meus ossos, será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Ele deu o nome à sua esposa, ele vai ter o privilégio, por quê? Porque quando Deus foi estabelecer o pacto, Deus estabeleceu o pacto com o homem. Quando Deus foi estabelecer o cultivar, lavrar a terra e proteger, Deus tratou com o homem. E Deus colocou o homem numa posição de liderança. E aqui acontecem os grandes problemas da sociedade. Por quê? Porque é impossível entender liderança se não tiver Cristo Jesus como referência. A relação que a palavra do Senhor nos mostra é que Deus agora coloca Adão na função de pastorear, cuidar, zelar. Você já recebeu um presente de alguém, colocou de lado, e a pessoa foi visitar você e você deixou lá largado? Ninguém faz isso, né? Por sinal, a gente põe no destaque lá. Se for um presente bom, assim, ó, aqui, ó. Não é assim que a gente faz? Claro que é. Você já pensou? Não, bota lá no quarto dos fundos, esconde isso. Ah, mas que presente foi esse? Isso não foi honra nenhuma. Deus entregou um presente a Adão. E o que Adão agora tinha que fazer? Assumir o seu papel. Como? Em primeiro lugar, cuidando,
mais precioso. Cadê as jovens que ainda, todas as que são jovens que não casaram? Dos 18 para cima, aí deve ter algumas irmãs. Até inclusive namorando, né? Tome cuidado com a proposta que vai vir. Avalie se a proposta é lua de mel lá na Disney. Na Disney não, né? Não, estou por fora, né? Paris, pastor. Se vai ser lá na Maldivas, agora fui bem. Toma cuidado. Para e ouve primeiro se a proposta dele é: você deseja de fato cuidar de mim como um presente de Deus na sua vida? Não caia na conversa, né? Tem que estar acompanhada de quê? Ações. Avalie o seu namoro, é para isso que serve. Não caia na ilusão materialista da nossa sociedade. Não, observe se esse homem de fato, se esse jovem de fato ama o Senhor e vai dizer assim: eu quero casar com você, estou disposto a orar por você. Eu estou disposto a orar com você. Papai, mamãe aí, ó, você está dando risada, né? Daqui a pouco chega o momento de você aconselhar a sua filha. Não deixe ela ficar deslumbrada com a aparência e o materialismo dos carros, das viagens, mas observe se ele está disposto a amar o Senhor Jesus em primeiro lugar, ser um homem que honre a sua filha, sendo um servo de Deus. É impressionante, mas nós deixamos a cultura mundana tomar conta do coração de uma maneira tão fácil. Uma palavra que é importantíssima: Deus colocou o homem como líder da casa, líder da família, mas não é esse líder truculento, esse líder machista que a sociedade conhece. O líder é o modelo de Jesus. E o que Jesus disse? Você, marido, precisa amar como eu amei a igreja e fiz o que por ela? Me entreguei por ela. Esse é o padrão de liderança, de proteção que Deus estabelece para o homem. Nós deveríamos curvar nossos joelhos e suplicar misericórdia e perdão ao Senhor. Porque nós achamos que cobrir a família de bens materiais, fazer aquela conversa mole de agradar um pouquinho e cair para os objetivos pessoais e isolados do homem, isso é pecado contra a nossa esposa. Eu demorei para aprender, eu confesso. Mas depois dos 40, eu estou exercitando bastante. E eu tenho orado porque eu descobri uma coisa: sozinho eu jamais conseguirei ser o marido que Deus projetou para a minha vida. Eu preciso dele, do Senhor Jesus, todos os dias me capacitando, porque a responsabilidade é gigante. Tem muitos homens que não entenderam que esse papel, ele é irrevogável. Esse é um papel onde o homem precisa se posicionar, porque a mulher vai ser abençoada. O foco eu vou trazer mais sobre a mulher hoje, porque eu já falei bastante sobre os maridos nos últimos domingos. Lá em Colossenses diz assim: esposas, sede, quem lembra desse texto? Submissas. Para uma mulher feminista que não conhece as Escrituras e nem a beleza das Escrituras, isso aqui ela vai arrepiar. Mas sabe por quê? Porque ela não entende as Escrituras. Porque as Escrituras falam assim: esposas, sede submissas, mas aos filhos obedeçam. Aos servos, os funcionários, obedeçam os seus funcionários. E para a mulher ele disse: sede submissa, e ser obediente é diferente.
A mulher, Deus deu a dádiva de ser imagem e semelhança de Deus. Para quê? Para que, como auxiliadora, como aquela que tem a competência de falar assim para o marido: marido, isso não vai dar certo, porque isso fere as escrituras sagradas, e a nossa família vai ser destruída, meu marido. E sabe o que a palavra de Deus mostra? Que a mulher deve se posicionar, não de maneira afrontosa, mas como uma mulher piedosa, uma mulher de oração, uma mulher dizendo assim: eu estou apontando para você, porque a palavra de Deus diz isso. Olha, não é uma obediência cega, não é uma obediência como uma pessoa que está sem ouvidos. Pelo contrário, o homem que teme ao Senhor tem uma liderança compartilhada. O que é isso? É perder a posição de líder? Cada vez mais as empresas entendem que um líder é aquele que ouve aqueles que estão à sua volta, aquele que atenta, porque de repente, acontece lá na sua casa, ela é melhor administradora do que você. Às vezes, ela é melhor para avaliar algumas coisas e você precisa consultá-la. Para quê? Para que vocês possam de fato, nós possamos de fato cumprir o propósito de Deus de complementar um na vida do outro. Esse é o plano que Deus estabelece, e esse plano é um plano onde o casamento é o projeto de Deus, com cada um assumindo o seu papel. O homem, olha o padrão de casamento de homem dentro do lar: amar como Jesus amou a igreja. É interessante, eu já falei isso aqui. Por que Jesus pediu isso? Porque a coisa mais difícil para o homem é amar. Se fosse para ser submisso, nós não teria tanta dificuldade, não. Opinião minha. Tem horas que a gente até gosta. Resolve você. Não é assim que a gente fala? Resolve. Errado, né? Mas amar. Amar, a gente ama até que o futebol nos chame às 9h30 da TV. E a gente fala assim: eu te amei até agora, porque agora o Cruzeiro é mais importante. Você já abriu mão de ter um momento com a sua esposa por causa do futebol? Confessa no seu coração aí. Você já abriu mão de um final de semana com a sua família por causa de algo que você disse assim: não, eu tenho que fazer isso porque eu já projetei isso, mas a sua família mostra para você que não é algo que é exceção, se tornou regra na sua vida. E aí o que acontece? O que mostra isso? Que o homem tem dificuldade de amar da maneira que Jesus amou. O que nós temos que fazer? Eu tenho mencionado isso para alguns irmãos que me acompanham mais próximo. Nós temos que dobrar os joelhos, porque a mulher que Deus nos deu é para santificar as nossas vidas. É para você falar: Senhor, me ajude, porque eu preciso do teu auxílio. Eu preciso do teu socorro para ser bênção na vida da minha esposa. Dar o apoio que ela precisa, o suporte emocional no momento ideal, no momento que mesmo que eu tenha outras prioridades, eu possa estar atento. Amados irmãos, nós temos que suplicar ao Senhor. A palavra de Deus mostra que agora no verso 24, Deus traz algo muito importante. Diz assim no verso 24: por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Há um mistério, uma graça maravilhosa na relação sexual. Foi Deus que preparou, foi Deus que deu. Essa relação de se tornar uma só carne é uma dádiva de Deus. Mas nós vivemos na revolução sexual. Nós já vivemos na pós-revolução sexual. E a regra é: faça o que você bem quiser para o seu corpo. Mas mulheres, cadê as jovens?
Quando alguém te fizer uma proposta para você entregar o seu corpo a ele, e ela falar, ou ele falar, você não me ama mesmo? Então mostra que você me ama, se entregue a mim. Aí você deve responder, aqui você não pode esquecer, cadê as que são solteiras? Meninas, adolescentes aí, ó. Diga assim a ele, eu só entregarei o meu corpo quando você entregar a sua vida por mim. Quando você entregar a sua vida por mim. Ah, vai ser uma baliza boa. Vai ser uma referência boa. Sabe por quê? O que nós mais temos notado é que depois dessa revolução sexual, anos 60, 70, revolução hippie, cada um faz o que quer do corpo. Hoje se diz, pratique o sexo seguro. Pratique o sexo seguro. E tem uma informação que muitos de nós sabemos disso. Só existe um lugar do sexo seguro. O lugar do sexo seguro é o lugar onde a nossa alma fica realizada e a angústia não toma conta do nosso coração. E é dentro do matrimônio. Não é antes, nem fora. É dentro do casamento. Eu sempre digo isso para quem está casando. Você vai ver que benção. Mas não é só o sexo, não. É a realização de dizer, agora nós somos no Senhor uma família. Nós temos paz de dizer assim, eu não estou correndo do errado, eu não estou fugindo do pecado, eu não estou me escondendo daquilo que eu sei que é errado, eu não estou passando apuros, eu não estou colocando a minha vida, a minha história em risco, eu estou dentro do casamento, algo que Deus projetou para a minha história. Quando nós pensamos a respeito disso, nós temos que nos lembrar que essa relação agora é o homem. Nós temos uma ideia aqui que é o homem que deixa pai e mãe, e aí porque nós temos a cultura, né? O homem vai lá e pede a moça. Se o seu companheiro não tem nem força de pedir para o seu pai, para sua mãe, já começa a duvidar dele. Fala, mas peraí, vamos firmar aí, né? Você foi lá assim? Olha, tá bom então. Chega lá e fala assim, ó, eu quero constituir uma família. Cadê os jovens aqui? Ó? Tem o Enzo representando o mais novo da turma aqui. Prepare-se, Enzo. Prepare-se para o casamento com a pessoa que Deus preparou para você como solteiro. Diga, Senhor, tenha misericórdia de mim, prepare uma pessoa na minha vida que eu possa desejar casar com ela. E vou deixar uma informação para os papais aí. Você quer que ele chegue lá, o pretendente da sua filha, diretor da empresa, 2 apartamentos quitados, nome aprovado, só de pensar já passa nos bancos já. É assim que você quer? Você demorou 40, 50 anos para conseguir fazer alguma coisa e quer que o menino com 20 anos seja pronto para casar com a sua filha? Fale assim, Senhor, prepara um rapaz de Deus, vai passar uns perrengues. E jamais diga assim, vai estudar, vai fazer outras coisas antes de casar. Sabe o que aconteceu com a igreja cristã no século 21? A igreja começou a casar tarde demais. As moças passaram aí namorando para lá e para cá, porque os homens não queriam assumir compromisso. E sabe qual foi o resultado? Uma tragédia social dentro das igrejas. Porque a informação era o seguinte, só casa quando você tiver tudo resolvido. É verdade. A academia vai estar resolvida, ela vai ter já profissão, e ela já namorou 5, 6, 7. Porque ela ouviu do pai e da mãe, você não está pronta para casar. Entenda uma questão, Deus preparou o casamento para ser uma bênção. Nós temos que entender que essa dádiva do Senhor não é despreparo. Quando você pensa assim, eu vou casar com 17, não. Você vai casar de uma maneira prudente, de uma maneira sábia. Mas você não pode ensinar o seu filho, a sua filha, que o casamento é lá para a 5ª, 4ª prioridade. Pelo contrário,
Você deve falar para ela: eu desejo, minha filha, que você conheça um rapaz de Deus, tenha um namoro abençoado e seja abençoada pelo Senhor. Se você não se posicionar assim, a cultura aí fora, ela vai ensinar o que ela vai manifestar, ela vai produzir na vida da moça, do rapaz também, vários efeitos. A relação nossa hoje com o compromisso do casamento, ela é uma dádiva que Deus preparou. E agora eu quero ir para o verso 25. Olha o que diz o texto. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus, e não... Que interessante isso, né? O homem e a mulher estavam nus. É aqui que o movimento feminista não consegue entender. E não quer que você também entenda, mulheres. Qual é a questão? É porque no mundo cristão, nos locais que de fato o evangelho chegou, onde as igrejas reformadas na história, países que foram visitados pelo poder de Deus, e houve conversões genuínas. Nesses locais, foram os locais onde o evangelho transformou e moldou a cultura. Para quê? Para que pudesse ser o lugar mais seguro para uma mulher ser amada pelo seu marido que ama Jesus Cristo. A cultura diz que o casamento é a última coisa que você, moço, deve pensar. A cultura marxista diz que uma mulher que deseja ter filhos é um atraso na história dela e da sua família. A realidade é que o posicionamento que a palavra de Deus nos mostra é que a mulher que tem um marido, uma família que conheceu Cristo Jesus, ela terá um lar abençoado, porque o marido a ama e ela é protegida, ela é sustentada pela palavra do Senhor e eles são abençoados. Eu só quero fazer uma afirmação porque eu não posso sair daqui assim. Você tem vivido na sua casa? Você tem vivido na sua família? Vocês têm filhos, a maioria aqui tem filhos. A sua relação matrimonial tem vivido debaixo dessa graça do Senhor Jesus? Eu conversei, não posso citar nome aqui para não ficar dourando a pílula. Mas tem um casal aqui que eu conversei com eles, os meninos criados. A mãe era aquela chata que ia na escola, perguntava se deu a aula, perguntava se o professor faltou. Por que o professor faltou? Até perguntava se está doente. Eu ia atrás lá para saber. Mas acompanhou, viveu um casamento abençoado pela graça do Senhor, que os filhos podem dizer: eu desejo parecer com papai e mamãe. É esse projeto que Deus, se Deus não deu para você um pai e uma mãe assim, Deus tem esse projeto para o seu casamento. Deus tem esse plano para nós, porque somente debaixo dessa graça é que nós seremos realizados. O seu carro, mais novo que for, enferruja. A sua casa dá goteira. A sua família, a sua esposa é presente de Deus. A relação que nós temos, ela mostra para nós que mulheres abusadas, mutilação genitália, não aconteceu nos países onde foram visitados pelo Evangelho. Mulheres que eram mortas, colocadas na pira, porque o marido morreu, então a mulher é o quê? Queimada nas piras, nas culturas aí orientais, mas isso nunca aconteceu onde o Evangelho chegou, onde o Evangelho visitou uma cidade, uma família, porque aquela família foi transformada pela pessoa de Cristo Jesus. Você quer um casamento que ele não seja machista?
Você quer uma mulher que não seja feminista? Peça que ele seja um homem apaixonado por Jesus Cristo. Peça para que ela seja uma mulher que ame Jesus Cristo. Hoje eu convivo na escola. Meninos, né, Tiago? Com 12 anos, que eu tenho que perguntar, eu não pergunto, né? Eu pergunto o nome, aí responde, aí eu sei qual que é o sexo. Com 12 anos. Meninos que têm aparência feminina. Meninas que têm aparência o quê? Masculina. Por quê? Porque essas ideologias adentraram as famílias. Mas isso, meus irmãos, faz parte de um contexto distante do Evangelho. Mas se nós não nos posicionarmos no padrão que o Senhor tem, papai, mamãe, você é menina feminina, igual, semelhança de Deus, com uma função de ser brilhante, de dominar essa terra, de ter as funções que Deus desejar que você tenha, de ser mãe. Que privilégio. Ontem uma jovem, com 20 e poucos anos, falou assim, estou terminando o curso de arquitetura. Mas o curso de arquitetura está sendo um atrapalho na minha vida, não foi? Sabe por quê? Porque ela quer ser mãe. E ela contou para as colegas na UFO o meu grande projeto. Não vou contar que foi a Lari, não. Não vou contar que foi ela, não. Eu quero ser mãe. E as minhas amigas quase caíram para trás. Mas o que é isso, menina? Tem que ser empoderada, não sei o quê. Gente! Presta atenção! Se Deus me deu a honra, o privilégio de poder ser mãe, eu serei mãe para a glória do Senhor, eu serei empreendedora, eu serei uma mulher cuidadora dos meus filhos, mas eu quero ser o que a palavra de Deus tem para a minha vida como mulher. É isso que Deus tem para você, mulher. Tome cuidado, porque as vozes aí fora querem distorcer o que o Evangelho não é. O patriarcado, o problema é o patriarcado. O patriarcado não tem problema algum, desde que ele seja o patriarcado da palavra de Deus, onde o homem tem a sua função, a mulher tem a dela. E ela é feita da costela. Ei, Vinícius, não vai esquecer dessa, hein? Ela é feita da costela para que eu possa amá-la, protegê-la. Essa semana, nossa irmã Poliana aí, eu nem entrei no perfil do Luciano. Falei assim, todo exibido. Só Deus parabéns para Poliana. Formou na faculdade. Louvado seja Deus. Mais uma faculdade. Esse povo dessa igreja faz 10 faculdades, nunca vi. Que bênção. Que bênção. Saiba de uma coisa. Deus não chamou você para ser mulher e ser limitada. Deus deu a você tarefa. Tarefa. Ser uma mulher sábia, auxiliando o seu esposo, sendo bênção na vida da sua família, sendo a mulher que Deus projetou para que você seja. Meu irmão, Cristo vai te sustentar. Cristo deu a sua vida pela noiva. Cristo deseja que nós, maridos, sirvamos as nossas esposas. E eu termino com a palavra do Senhor lá em Efésios. Maridos, que cada um ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Eu quero, nessa noite, perguntar aos irmãos. Diz o texto que eles estavam no local onde eles não tinham vergonha um do outro. Quem é casado recente aí, menos de um ano? Não tem ninguém, né? Você já casou nos primeiros meses e ficou com vergonha? Tem vergonha sim. Demora um tempo, não é? É uma adaptação, Você fica pensando, não, mas que vergonha, tal. Depois passa os anos, não é assim? Passa, você fica assim, jamais à vontade. Se nessas questões nós entendemos, imagina quando Adão e Eva estavam nus. A questão não é porque eles estavam nus fisicamente. A questão é que eles não tinham nada a esconder um do outro, porque todas as suas revelações, as suas possíveis fragilidades,
era exposta, eles se expunham um para o outro e não tinha nenhuma dificuldade. Hoje, nós vivemos um caso muito sério. Ontem, essa semana, alguém me disse, que foi a Cândida, que o filho estende a roupa no varal junto com a esposa. Aí eu falei, não dá ideia não, já tem as louças já. O lar é lugar para a gente se expor. Olha, eu não domino essa área. Me ajude, esposa. Me ajude, marido. Lar é o local de aceitação. Eu estou frágil esses dias, me ajude, me socorra. Ore por mim. Sem julgamento. Mas, irmãos e irmãs, o grande problema de tudo isso é que se nós não passássemos para Gênesis 3, tudo seria perfeito. Mas Gênesis 3 nos mostra que o pecado adentrou a relação matrimonial. E hoje nós convivemos com o pecado. O lar hoje deixou de ser local de aceitação, um julgando o outro. Ah, mas também você nunca resolveu isso na vida, você é desse jeito toda a vida. Aquelas acusações dia e noite. Ao invés de falar, vamos orar ao Senhor para te ajudar, para nós termos apoio um na vida do outro. Por quê? Porque o grande inimigo que nós combatemos todos os dias é o nosso pecado. O pecado que produz egoísmo. O pecado que produz individualismo. O pecado que nos faz olhar somente para nós mesmos. A mulher hoje pode viajar para todo o espaço sideral. Mas a mulher hoje, mulher sábia, deve amar o seu marido e honrar o seu marido. Honrar como? Sendo uma boa esposa, sendo companheira, intercedendo por ele. Marido, e eu termino nessa noite. Você tem que entender que o pecado deseja destruir a sua vida matrimonial. E se você não reconhecer que é um pecador, você possivelmente, qualquer um de nós, vamos ter uma derrota trágica no nosso casamento. Nós precisamos aparar as arestas pedindo ao Senhor que nos socorra. E eu termino dizendo, Cristo Jesus é aquele que, antes de tudo, se entregou por nós, morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e ressurgiu. Para quê? Para que você hoje, possa ter um matrimônio, um casamento, restaurado pela presença de Cristo Jesus. Sarado daqueles traumas na pessoa de Cristo Jesus. Abrir o coração para sua esposa e falar assim, eu lidei assim, 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 mas eu hoje enxergo a necessidade que Cristo dirija as nossas vidas. Eu convido você, ore ao Senhor neste momento. Convido você a ficarmos em pé, nós vamos